Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 224b. Estamos tratando do que acontece conosco após a desencarnação. Então, para onde vamos? Espíritos errantes, espíritos puros, são muitas as denominações que são utilizadas aqui. E Kardec, então, está abordando esse tema. Quanto tempo nós ficamos na erradicidade, quanto tempo levamos para retornar. Ok? Então, questão 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espíritos livres. Então, ele está se referindo ao tempo na erradicidade. Na semana passada, na questão 224A, eu citei o exemplo do André Luiz. Ele desencarnou, passou 8 anos no umbral, até que se restabelecesse pelo fato de ter sido um suicida inconsciente. Depois ele inicia a sua evolução com trabalhos na coluna nascular, vencendo o próprio orgulho, se vendo como um servidor e aprendendo a servir nos diversos lugares de atividade dentro da colônia. E mais tarde ele começa a escrever os livros, descrevendo para nós essas condições, O livro Nosso Lar, depois Os Mensageiros, Missionários da Luz, enfim. É uma série de obras que são trazidas do plano espiritual para o plano material, através das mãos da psicografia do Chico Xavier e pelo trabalho de reporte, de descrição do André Luiz. Então, quanto tempo ele vai ficar na erradicidade? Depende muito das atividades que ele está desenvolvendo, do trabalho que ele tem e dos objetivos que ele tem na divulgação do plano espiritual. Então, muitas foram as obras. E até hoje não se tem notícia do retorno de André Luiz à matéria. Ele continua na erradicidade, onde vai estudando, aprendendo, evoluindo. Ok? Então, esse tempo está subordinado à vontade do espírito, no caso do André Luiz. Acontece alguns casos em que a reencarnação é compulsória. Então, espíritos endurecidos, ainda ignorantes, que se comprazem no mal, eles vão tendo a liberdade até que as consequências dos seus atos levam à necessidade de uma encarnação. Então, eles reencarnam compulsoriamente, eles não têm esse desejo de reencarnar, mas eles reencarnam para que possam perceber os males que têm feito para si mesmo. Então, espíritos muito endurecidos acabam sendo levados à reencarnação, e normalmente são reencarnações de provas muito duras, às vezes até com deficiência física, com problemas mentais. Eles reencarnam para que possam evoluir através da encarnação, porque eles, na erradicidade, se mantêm no mesmo patamar. Quer dizer, eles eram pessoas más, que odiavam, que perseguiam, orgulhosas, que se impunham, em relação aos mais fracos, e desencarnados continuam nessa mesma situação. E aí o tempo vai passando e eles não se remendam, não querem se modificar, e por isso acabam tendo uma reencarnação compulsória. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher o nosso futuro. Mas quando nós erramos, também somos responsáveis pelos nossos erros. E na lei de causa e efeito, acontece a reencarnação compulsória quando o espírito não quer reencarnar para se manter na erradicidade fazendo o que ele vem fazendo, como um espírito ignorante, endurecido, fazendo mal, e ele acaba reencarnando compulsoriamente para o seu bem, para que ele, diante dessa nova experiência, possa encontrar um caminho melhor. Deus jamais desistirá de nós, Por pior que possamos ser, Ele aguarda que sejamos perfeitos e nos dará, com a sua misericórdia infinita, as oportunidades para isso. 225. A erradicidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Não,
pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Então, o fato do espírito estar na erradicidade não determina o seu grau evolutivo. Nós temos espíritos obsessores, ignorantes, que vivem pela vingança, pelo ódio. São espíritos errantes, endurecidos, ainda atrasados em relação às leis de amor trazidas por Jesus. E tem outros espíritos que são mentores, como Emmanuel. Emmanuel era um mentor do Chico Xavier. Então, um espírito que já viveu muitas experiências, tem muito conhecimento, bem mais evoluído, né? Pelas suas experiências já vividas, e que permanecia na erradicidade. Então, o fato de estar na erradicidade não faz do espírito ser superior ou inferior. É a evolução moral, a atitude, são as ações que refletem o nosso grau evolutivo, e não o local onde nós nos encontramos. 226. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Os que devem reencarnar, sim, mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes, seu estado é definitivo. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, desligados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, e espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Então, o processo da reencarnação, ele existe para a nossa evolução. Nós vivemos na erradicidade, nos lembramos do nosso passado, identificamos as nossas imperfeições, os nossos erros e pedimos a oportunidade de, através de uma encarnação, participarmos de provas e expiações, né? Esse é o estágio em que nós nos encontramos hoje. E essas provas e expiações nos permitem evoluir através da matéria. Agora, tem alguns espíritos que já passaram por todas as fases, são espíritos puros, eles já estão desmaterializados. Sequer perispírito eles ainda têm. Então, esses espíritos não precisam mais passar pelo processo reencarnatório, porque eles já evoluíram. É o caso do nosso Mestre Jesus. Ele, para reencarnar, apesar de ser um espírito puro, ele decidiu, como governador do nosso planeta, estar entre nós fisicamente, e levou quase 2000 anos para que ele se preparasse para se materializar a ponto de enfrentar uma nova encarnação, totalmente desnecessária para a sua evolução, porque ele já se encontra num patamar mais evoluído. Agora, outros espíritos, eles vão e vêm à medida das suas necessidades. Há pouco eu falei do Emmanuel, que foi mentor do Chico Xavier, um espírito muito evoluído em relação a todos nós, com amplo conhecimento de vivências e experiências, e que agora está reencarnado. Nos dizem, né, os amigos espirituais, que Emmanuel já está reencarnado na Terra, e que eles vão inverter os papéis, né? O Chico que será o mentor, né, nessa encarnação. 227. De que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Então, voltando ao livro Nosso Lar, o espírito André Luiz, ele, depois que é resgatado do umbral, ele quer exercer a sua profissão como médico, ele se acha num estágio superior aos outros trabalhadores, e foi na convivência que ele percebeu que isso era uma atitude orgulhosa, que ele precisava aprender os processos, os meios, para ajudar o próximo, mais com sentimento do que com o conhecimento da matéria, que era o doutorado que ele tinha aqui na Terra. Então, há meios de aprendizado? Claro, na convivência, no estudo, participando de palestras, de cursos que são oferecidos nas colônias, né? E na convivência com espíritos superiores. E foi assim que André Luiz
foi superando o seu orgulho e foi se posicionando melhor para ser mais feliz, porque essas paixões que nos dominam nos fazem pessoas mais infelizes, né? Nós sofremos por causa delas. 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Então, a desencarnação não transforma o ser. Aquele que é orgulhoso, vaidoso, aquele que é egoísta, desencarna como egoísta, porque é o espírito que é assim e não o corpo. Nós somos espíritos. Somos nós que decidimos a nossa trajetória, como nós vamos proceder diante das experiências que a misericórdia do Pai nos oferece. Encarnados, trazemos a bagagem de todas as nossas experiências anteriores. Passamos por um processo de esquecimento, mas isso não altera a nossa personalidade. A partir da puberdade, nós retomamos os nossos conceitos, nós mostramos quem somos, porque sofremos a influência de todas as experiências já vividas, que na psicologia fica guardadinha lá no que eles chamam de inconsciente. E esse inconsciente, de vez em quando, vem à tona e influencia as nossas atitudes no consciente. Isso são experiências de vidas passadas. Nós somos já vivemos muitas vidas, mas somos um espírito. Estamos sempre evoluindo gradativamente. Então, é importante que nós saibamos que a morte não transforma o espírito. A morte liberta o espírito e ele vai ter uma percepção maior das suas deficiências, das suas imperfeições, mas isso não o transforma. Um espírito endurecido, raivoso, que quer continuar se vingando, ele percebe na erradicidade que pode se deslocar na velocidade do pensamento e vai executar os seus planos de vingança, continua odiento do mesmo jeito que era quando estava encarnado. E outros, diante da percepção da continuidade da vida, da imortalidade, acabam se transformando a partir das oportunidades que a erradicidade oferece, de estudo, de trabalho, no encontro com a humildade e no serviço ao próximo. Então, são muitas as situações que nos levam à transformação moral, principalmente as dolorosas, né? São as experiências mais dolorosas que nos aproximam de Deus, que fazem com que nós oremos mais, não é verdade? E assim, ao desencarnar, nós mantemos aquilo que nós conquistamos até aqui. Então não há mudanças. Alguns continuam odientos e perseguindo e orgulhosos. Outros, ao desencarnar, têm um choque da realidade e melhoram um pouquinho. Mas é através do esforço, do trabalho que nós vamos evoluir. Então vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, nós retomaremos o estudo a partir da questão 229. Vamos fazer a nossa prece, lembrando que a partir de janeiro voltaremos à nossa casa de oração, né? As atividades públicas serão retomadas a partir de janeiro, se Deus quiser, com todos saudáveis, vacinados, né? Com o uso de máscara, é claro, mas estaremos juntos novamente. Que tudo corra bem. Vamos então elevar nossos pensamentos até o mais alto, buscando a sintonia com os irmãos espirituais que trabalham em nossa casa. Que possamos abrir nossas mentes, nossos corações e permitir que esses bálsamos curativos que são gerados pela equipe espiritual liderada pela Mãe Maria possam penetrar no nosso íntimo, nos trazendo serenidade, nos trazendo alívio para as nossas aflições e a cura para as nossas enfermidades. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor. Que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos trazendo serenidade e paz neste momento. Que a vossa luz, que a vossa paz se faça em nosso íntimo e que possamos, Senhor, refletir estas benesses recebidas nas nossas atitudes, na convivência com os nossos familiares, com os nossos colaboradores,
com os nossos amigos de trabalho, enfim, com todos aqueles que compartilham conosco esse momento da vida. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esses instantes em que pudemos ter convosco. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.